Segundo o estudioso Boyer, nossos antepassados se utilizaram facilmente da combinação dos dedos das mãos e dos pés para indicar um conjunto de até 20 objetos, mesmo o número ainda não sendo reconhecido como número. Quando os dedos das mãos e dos pés se tornaram insuficientes, passaram a juntar pedras para representar uma correspondência com os elementos de outro conjunto. E foi pela observação dos dedos humanos que juntavam pedras em grupos de 5 para se utilizarem da representação. O conjunto de pedras tornaram-se ineficazes para conservar informações, então surgiu a necessidade de registrar a quantidade através de marcas em um bastão ou pedaço de osso ou com pinturas nas paredes das cavernas. Através de descobertas arqueológicas, foi encontrado na ex-Tchecoslováquia um osso de lobo com profundas incisões de aproximadamente 30 mil anos antes de Cristo. Por volta de 10 mil anos atrás, o homem começou a formar grupos e passou a ter necessidade de contar os animais que criavam e os alimentos que produziam através do cultivo. O sistema de marcação foi se tornando insuficiente com a expansão desses grupos em aldeias e com a formação de reinos. O número de pessoas, animais e alimentos foram aumentando cada vez mais, surgindo então o comércio. Devido a esses e outros fatores, os sumérios, que viviam na Mesopotâmia, desenvolveram outras formas de contagem, surgindo então a escrita através de símbolos para representar as quantidades. A escrita cuneiforme, como é chamada a representação escrita desses povos, devido aos seus caracteres serem engrafados em forma de cunha, com auxílio de um estilete, produzidos em argilas denominadas tabletes moles e posteriormente cozidas em fornos ou ao calor do sol. Muitos desses tabletes foram encontrados registros de quantidades e totais, tabelas e cálculos que sobreviveram até hoje, datando por volta de 2000 anos antes de Cristo. O sistema de numeração egípcio, datando cerca de 5.000 anos atrás, baseava-se na escala de 10. Eles utilizavam símbolos para representar esses números. Os maias adotaram o sistema de numeração com base 20 ou vigesimal. Os símbolos utilizados pelo sistema de numeração eram representados por pontos e barras horizontais, com exceção do zero, que é representado pelo desenho de uma concha. Os gregos tiveram grande influência dos babilônicos e dos egípcios. O sistema numérico grego foi criado baseado nas letras do seu próprio alfabeto para representar os números. Os romanos também representavam os números através das letras do alfabeto. Segundo Silveira, o sistema de numeração dos antigos romanos era totalmente distinto do sistema empregado atualmente. Segundo estudiosos, por volta do século III a.C., os hindus possuíam um sistema de numeração decimal não posicional e ainda bem rudimentar. E foi a partir do século V que o sistema foi se aperfeiçoando, fazendo com que os primeiros números possuíssem símbolos independentes. Os sábios hindus encontraram dificuldades para representar numerais que possuíam ausência de casas decimais. Foi então que no século V d.C., os hindus criaram a palavra Shúnya para expressar o vazio. Os árabes estudaram sobre o sistema de numeração hindu e reconheceram sua simplicidade e praticidade. Um dos matemáticos que merece destaque da civilização arábia-islâmica é esse matemático. Depois foi se modificando seu nome e por fim chegou ao nome de algoritmo. E por alusão ao seu nome, os símbolos numéricos ficaram conhecidos como algorismos. Os árabes se apropriaram do sistema de numeração hindu e em meados do século IX, alguns dos números dos árabes se assemelhavam com seus homólogos e moldes hindus. Aos poucos, a grafia dos números foram se modificando e assim os 9 algarismos foram difundidos através das províncias árabes. Pela extensão do Império Árabe, 2 conjuntos de símbolos se desenvolveram, os do Oriente, chamado de algarismo Hindi, e os do Ocidente, chamados de algarismo Gobar. Os algarismos indo-arábicos que conhecemos hoje formam o sistema de numeração criado pelos hindus, com o aperfeiçoamento e com a propagação pelos árabes. Mas para que esses símbolos chegassem à Europa e posteriormente pudéssemos utilizá-lo, foi necessário atravessar muitos séculos